Olá, vamos agora verificar um outro tipo de atividade oferecida pelo Moodle, que são as tarefas. Por meio das tarefas, é possível que o professor solicite a você o desenvolvimento de alguma atividade, a qual você deve cumprir, seguindo todas as orientações, e então realizar o preenchimento de um determinado campo ou o envio de arquivos que o professor possa solicitar. Aqui no nosso curso, nós temos essa área com 4 tarefas que devem ser realizadas. Nesse momento, não existe nenhum pré-requisito, mas quando você for fazer o curso, os pré-requisitos existirão, aquele que vimos em atividades anteriores. Você precisará cumpri-los para que possa avançar entre as atividades. Vamos verificar essa primeira atividade chamada Vamos apresentar nossa cidade natal ao professor. Clicamos nela, é aberta uma página com instruções que você deve seguir. Veja que ele pede que você apresente a sua cidade, descrevendo características marcantes dela. Aqui existe um status de envio. Nós ainda não fizemos nada, então está como nenhuma tentativa. Existem 2 botões aqui, o adicionar tarefa e o fazer alterações em seu envio. Como nós não fizemos ainda nenhuma alteração, não adicionamos a tarefa, não existe alteração a ser realizada. Então, nós precisamos clicar no adicionar tarefa. Essa tarefa ela é conhecida como preenchimento online, ou seja, existe o enunciado e aqui existe o campo que você deverá preencher respondendo ao solicitado pelo professor. É um campo normal, igual que nós vimos para preenchimento de fórum. Então aqui eu vou preencher qualquer coisa, apenas para executarmos a tarefa, e então clicamos em salvar mudanças. No momento em que realizamos isso, retornamos para a janela inicial da tarefa, permitindo agora a edição do envio. Se eu clicar aqui, é exibida a tarefa com o que eu preenchi. Então a gente poderia mudar esse conteúdo sem problema algum. Ou seja, você pode ir respondendo a sua tarefa de acordo ao tempo disponível que você tem. E existe a situação enviar tarefa em definitivo. Veja a observação. Uma vez que a tarefa for enviada, você não poderá mais fazer alterações. Ou seja, é a confirmação de conclusão da sua tarefa. Então podemos clicar aqui em enviar tarefa em definitivo. É perguntado aqui uma situação para você confirmar a sua ciência e clique em continuar. A tarefa é enviada e veja que não mais aparece a opção de editar o envio. Depois que você enviou sua tarefa em definitivo e o prazo final para que todos enviem seja atingido, o professor ou o tutor começa o processo de correção. Ele também acessará a tarefa. O professor pode realizar a correção por qualquer um desses ícones, mas isso não é relevante a você, que é o estudante, não o professor. Por exemplo, clicando em nota, ele vai verificar os alunos, podendo mudar aqui depois, mas novamente isso não é relevante. Aqui tem a resposta do aluno. Aqui o professor pode dar uma nota de 0 a 100. E aqui ele pode dar comentários em relação à sua nota. Aí salvar mudanças, aqui notificar estudante, quer dizer que o estudante vai receber uma comunicação de que a tarefa dele foi corrigida. Clico aqui. Nota lançada. Retornando o estudante, pode retornar aqui para verificar suas notas. Seleciona o curso dele e vai verificar que aqui existe uma nota lançada para a tarefa que ele realizou. Muito bem. Esse é o primeiro tipo de tarefa com preenchimento online que nós verificamos. Temos agora uma segunda tarefa, que é a com envio de arquivos. Então, a gente pode acessar essa tarefa, é preciso enviar alguns arquivos por aqui.
Temos as orientações, o mesmo procedimento, o enunciado, clicamos no botão adicionar tarefa, existe aqui um enunciado e ele pede que sejam enviados arquivos. Então ele pede aqui, são 3 arquivos. Vemos nesse tipo de tarefa que não temos mais uma caixa de texto para digitar a resposta em relação à demanda solicitada pelo professor. Temos uma caixa onde arquivos podem ser inseridos, adicionados. Podemos arrastar os arquivos para essa área ou podemos adicioná-lo por aqui. A nossa ideia é adicionar. Vamos pegar qualquer arquivo. Esse é o nosso apenas uma ideia. Então vai pegar esse arquivo, chamar de arquivo 1. É preciso também verificar quando o professor solicita o tipo de arquivo, você deve selecionar e enviar o tipo de arquivo em que ele realmente está solicitando. Arquivo 1 foi enviado. Aqui eu não estou me preocupando com isso, tá? Com o tipo de arquivo, apenas o desempenho da atividade. Vou escolher o terceiro arquivo. Pode haver uma demora no processo de envio desse arquivo ao Moodle, depende de sua rede. E vou partir para o terceiro arquivo, o terceiro e último arquivo a ser enviado. Pronto. Com os arquivos enviados, eu clico em salvar mudanças. Retorno, os arquivos são visualizados. Eu posso editar o envio. E aqui, se eu quero remover um arquivo, eu clico sobre ele e clico em excluir. Como no nosso caso está tudo certo, eu posso enviar essa tarefa em definitivo. É o mesmo processo. Uma vez enviada em definitivo, não há como editar. Pronto. E o processo de lançamento de notas por parte do professor é semelhante ao que vimos anteriormente. Para concluir, existem mais 2 tarefas semelhantes a que eu apresentei. Preenchimento online e envio de arquivos. É o mesmo procedimento, então não há necessidade de termos um vídeo para essas apresentações. O que tínhamos sobre tarefa é isso que foi apresentado. Voltaremos em um próximo vídeo.